Beleza. Graça e paz, queridos irmãos. Mais um culto de doutrina. Vamos ler um salmo, como já é de costume. Mas antes disso faremos uma oração. Pode abrir sua Bíblia, o Salmo 99. Deixa ela aberta aí no Salmo 99. Será o salmo que entoaremos aqui juntos. Deixa aí aberto e vamos fazer uma oração a Deus. Que Ele receba nosso culto, né? Para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade aqui juntos e aprender um pouco mais a sua palavra neste culto de doutrina. Vamos orar? Busquemos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, eu quero neste momento recorrer ao Senhor, a tua graça, a tua benevolência para com o teu povo, Senhor. Neste momento de culto, o Senhor já nos prepare, Deus, em um estado de coração digno, aonde traga toda a reverência, Senhor Deus, desperte isso em nós, toda a reverência, temor ao Senhor, porque o Senhor é um Deus temível, o Senhor é um Deus santo, 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 e devemos buscá-lo, Deus, com a devida disposição, uma disposição de nos prostrarmos aqui diante do Senhor, para lhe oferecer, Deus, este culto em espírito e em verdade. Sabemos, Deus, como seres miseráveis que somos, tendenciosos, Senhor Deus, a pecar e a desagradar ao Senhor. Recorremos à tua misericórdia na transformação das nossas mentes. Que a tua palavra atue no nosso meio. Que a tua palavra, Deus, atue em cada um de nós, nos transformando e nos despertando para a tua boa e perfeita vontade, Deus. Nos ajude e receba este culto, direcionado pelo teu Santo Espírito e que é feito através do sacrifício do seu Filho. Muito obrigado, Senhor Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amado, Salmo 99 diz o seguinte. Abra aí no Salmo 99, que eu vou ler e após iremos cantar ele. Salmo 99. Diz o seguinte: o Senhor reina, trema o povo, ele assenta entre os querubins, mova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e está muito acima de todos os povos. Louvem o teu grande e terrível nome, pois ele é santo. A força do rei também ama o juízo. Tu estabeleces a equidade, tu executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai vós o Senhor, nosso Deus, e adorai em seus escabelos, pois ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre aqueles que clamam o seu nome. Eles clamaram ao Senhor, e ele os respondeu. Ele falou a eles na coluna de nuvem. Eles guardaram os seus testemunhos e a ordenança que ele lhes deu. Tu os respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Tu foste um Deus que o perdoaste, embora tivesses vingado as suas invenções. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Amados, este salmo convoca o povo num local específico, que é dentro das muralhas de Jerusalém, no Monte Sião, onde se localizava o templo, o local de adoração a Deus. E hoje, semelhantemente, estamos reunidos também no local de adoração ao nosso Deus. E a nossa vontade e disposição diante deste Deus tem que ser a mesma, a qual o salmista aqui relata. Vejam o quanto ele exalta quem Deus é
Primeiro ele diz, irmãos, que no verso 2 o Senhor é grande em Sião e está muito acima de todos os povos. No verso 3 ele diz: louve o teu grande e terrível nome, pois ele é santo. A maneira como adoramos este Deus tem que ser de uma maneira totalmente em espírito. E quando dizemos isso, é a capacidade que o Espírito nos dá de ter temor a Deus, ter reverência a esse santo nome e conhecê-lo verdadeiramente. Que possamos fazer isso, irmãos. Que você louve e adore este santo Deus. Vamos ficar de pé e juntos aqui vamos salmodiar ao Senhor com base neste salmo. Boa noite, irmãos, graça e paz. Louvemos ao Senhor no Salmo 99. Reina o Senhor, tremam pois todos os povos, no trono está, mais alto acima está, dos querubins, então a terra se abale, em Sião é muito grande o nosso Deus, é excelso, dos povos bem acima, celebrem eles o teu nome, ó Deus, tremendo, sim, grande e muito santo é o teu nome, é muito grande, santo teu nome, ó Deus, és forte, rei, um rei que ama a justiça, tu firmas, pois, Senhor, a retidão, e em Israel, executando a justiça, e o juízo vindo estabelecer, exaltai-o, ao nosso Deus prostrai-vos ante os seus pés, pois santo é o nosso Deus. Moisés, Arão e Samuel lhe honravam, e atenção lhes dava, pois o Senhor Deus lhes falou, pois a coluna de nuvem e as suas leis guardavam eles sim. E tu, Senhor, lhes respondestes perdoando, mesmo te vingando dos feitos seus, exaltai-o ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o santo monte seu. Sim, exaltai diante do Senhor, prostrai-vos, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. A próxima canção é Antífona. A ti, ó Deus, fiel e
sobre todos. Louvemos ao Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Nome de Jesus é poderoso. Nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Este é um momento de gratidão, momento de ofertas e dízimos. Gostaria de ler um texto de 1 Crônicas, capítulo 16. Coincidentemente, isso aqui também se transformou em um salmo, né? Foi uma canção. E no verso 29 de 1 Crônicas, capítulo 16, diz o seguinte: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei uma oferta e vinde diante dele, adorai ao Senhor na beleza da santidade. E amados, o contexto desta passagem, se você resgatar alguns capítulos anteriores, é justamente o contexto onde Davi, ele traz de volta para Jerusalém a arca do Senhor. E ali eles fazem um culto propriamente dito, onde os cantores, os musicistas, no caso os levitas, estão aqui adorando ao Senhor. E nessa canção, irmãos, vemos: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei uma oferta e vinde diante dele, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Então, irmãos, estamos aqui para adorar ao Senhor. Estamos aqui, amados, para glorificar o Senhor, dar glória ao seu nome. Se você veio preparado para dizimar ou ofertar, trazer a sua oferta em honra e glória a Deus, você poderá então estar fazendo. A Juliana passará no seu local. Você que nos assiste pode estar fazendo mediante Pix, a sua colaboração. Os dados bancários: Favorecido IBR Mogi das Cruzes, o CNPJ que também é a chave Pix, 39799-944, contra dígito 06, banco é o 290, PagSeguro, agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5.
Então, conforme esses dados bancários, você pode aí estar colaborando, contribuindo para a obra do Senhor. Eu queria pedir que o Vitor fizesse uma oração, ficasse de pé, e agradecesse a Deus por todos os recursos que Ele tem colocado nesta casa, aqueles que ainda não conseguem colaborar, que Deus esteja abrindo uma porta de emprego, e também dando a disposição de ser grato a Deus. Oremos. Deus, muito obrigado por essa reflexão, por esse momento, por essa nossa proteção e essa nossa gratidão, Senhor. Obrigado por todos os tempos que tem dado a sua igreja e por todos os tempos que tem dado a cada irmão. O Senhor pode estar nos dando coração cada vez mais grato, Senhor, do que não tem condições. E tudo isso, o Senhor pode estar proporcionando emprego, Senhor, dando essa oportunidade, esse privilégio de poder ser grato ao Senhor, Senhor. O Senhor pode continuar sustentando cada um de nós aqui e principalmente o Senhor. Agradeço, Senhor, peço nesse nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Êxodo capítulo 20. Você que tem acompanhado a série de mensagens, hoje qual o mandamento? Quarto mandamento. Isso significa o quê? Sábado? O que significa os 4 primeiros mandamentos? Oi? Caráter moral de Deus é o decálogo, né, inteiro. Mas os 4 primeiros, a divisão. Nosso relacionamento, ou seja, envolve a nossa adoração a Deus, a forma como o seu povo se relaciona com Deus. Correto? Dentre esses mandamentos, o primeiro, acho que vale a pena resgatar, a forma como ele abre o decálogo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Então essa é a base para todo o decálogo. Tudo que Deus diz é com base numa libertação, é com base em uma salvação. Primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Amarás somente a Deus. Segundo mandamento, ele já fala a maneira como devemos cultuá-lo. Não tendo nenhuma espécie, nenhuma outra forma de adoração conforme a conduta e os preceitos humanos. De forma alguma. Trazer algo para um culto, uma adoração a Deus, que traga alguma coisa humana, regulamentada por nós. Não. Quem regulamenta então os princípios reguladores do culto? A própria palavra. Aqui está contido a maneira como ele deseja ser adorado. Como fazemos isso? Aí entra o terceiro mandamento. Com forma genuína. Não rogando. Não tomando o nome do Senhor teu Deus em vão. E vimos que isso envolve várias e várias coisas. E a principal dessas é você dizer que é do Senhor e não é. Pessoas que têm uma fé espúria, como nós chamamos, e desejam querer adorar a Deus. Essas pessoas estão dizendo que conhecem a Deus, porém de uma maneira fraudulenta. Ou seja, estão tomando o nome de Deus em vão. Então veja que o decálogo até aqui, em todos os pontos abordados, ele tratou essa forma de relacionar o homem com o próprio Deus. E isso está em vigor até hoje, porque, como disse o nosso irmão ali, reflete o caráter moral de Deus. O decálogo inteiro, porém os 4 primeiros é na sua forma como o homem deve adorá-lo, como o homem se relaciona com ele. E hoje estamos no último, ainda falando sobre a adoração a Deus, ainda falando sobre como devemos nos relacionar com Ele. Amém? Então, Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11, é o texto que eu farei a leitura, e depois uma breve oração. Diz o seguinte em Êxodo 20, verso 8 ao 11: Lembra-te do dia do sabate, para santificá-lo. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sabate do Senhor teu Deus.
farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está em tuas portas. Verso 11: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo o que nele há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sabate e o santificou. Até aqui. Vamos orar? Necessitamos muito de oração para tratar esse assunto. Muito de oração. E apenas o Espírito Santo vai direcionar e dar entendimento adequado sobre este mandamento. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, estamos aqui diante do Senhor, após a leitura da Tua Palavra, ó Deus, e precisamos, Senhor Deus, diante de tudo que será exposto, que haja compreensão. Eu recorro a Ti, Deus, para que o Teu Espírito nos dê esse esclarecimento, que o Teu Espírito nos traga, Deus, a correta compreensão do que o Senhor está querendo nos passar com este mandamento. Algo de suma importância para a vida de um cristão. Mas como hoje, Deus, devemos observar isso? Como o Senhor, Deus, trata sobre este dia? Nos ajude, Deus. Que o Teu Santo Espírito nos conduza e haja no nosso meio. Assim eu oro e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, como eu disse aqui no início, é um assunto difícil, né, porque traz muitas controvérsias falar sobre o sábado. Primeiro porque podem chamar a gente de adventistas do 7º dia. Podem trazer aqui diversos rótulos para cada um de nós. Mas algo que você deve entender, por favor, desliga o celular aí que está. O celular da cozinha reformada aí que está tocando. Tá? Para não atrapalhar o mandamento do culto. Então, como eu estava dizendo, irmãos, podemos aqui ser rotulados de várias formas. Adventista é uma delas. Toda perspectiva que eu vou trazer para os irmãos aqui é uma perspectiva aliancista. E o que é ser aliancista? É saber identificar o que é sombra no Antigo Testamento e aquilo que foi consumado e cumprido em Cristo. E quando eu trato deste mandamento em específico, você que é um bom leitor das Escrituras e já leu o Antigo Testamento, você vai compreender que ele está totalmente relacionado com a forma cerimonial dos judeus. A cerimônia dos judeus, eles incluíam o sábado. Mas, irmãos, sabendo que está envolvendo a cerimônia, os ritos judaicos, não podemos descartar que está contido nos 10 mandamentos. Então, o que eu quero dizer aos irmãos? Digamos que aqui existe um caráter duplo, ambíguo, dentro do 4º mandamento. De que forma? Sendo lei cerimonial e também envolvendo o caráter moral de Deus. Então não perca isso de vista. Saiba, sempre quando você se deparar com o 4º mandamento, saiba que envolve esses 2 aspectos. Nunca perca isso de vista. Por que é importante? Para que você consiga, na nova aliança, na obra consumada em Cristo, distinguir o que era sombra e o que não era. E é nisso que eu digo ser aliancista. Saber identificar essas coisas. Os dispensacionalistas, eles têm uma visão totalmente literal da palavra, em tudo. Inclusive escatologicamente, onde os 1000 anos, né? Enfim, eles encaram literalmente aquilo. Mas eu não quero falar de escatologia, isso vai ser uma outra oportunidade, mas eu quero falar do 4º mandamento. E nós, como batistas reformados, nossa origem é qual, irmãos?
Vocês já aprenderam? Viemos de onde? Qual que é a origem dos batistas? Inglaterra, mas quem? Qual é a origem dos batistas? Os puritanos. Ô, irmãos. Os puritanos, irmãos. Se a gente não souber isso, vamos fazer a prova de novo lá, da EBD, para gravar mais ainda. Os puritanos. E esses eu digo que em sua totalidade, eles guardavam o dia do Senhor. Em sua totalidade. Amém? Então vamos buscar esse entendimento, vamos tentar aqui compreender. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sabate, para santificá-lo. Irmãos, lembra que antes mesmo de orar, eu li aqui o verso 2, verso 1 e verso 2, né? E Deus falou todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Amados, tudo que ele fala para esse povo, vocês concordam comigo que ele está relembrando a eles quem este Deus é e o que esse povo é para ele? Eu sou um Deus libertador. Eu sou um Deus que salvou vocês da terra do Egito. Isso é sombra do que para nós, irmãos? Isso remete a cada um de nós o que? A nossa salvação em Cristo Jesus, correto? E eles compartilham da mesma substância, da mesma essência. Se Deus, Yahvé, é um Deus salvador, Jesus também é um Deus salvador. Então vejam que essas coisas, mesmo que direcionadas para um povo específico em Israel, é totalmente direcionada e aplicável a quem? A cada um de nós. Nós éramos escravos de quem? Quem era o Egito que nos aprisionava? O poder e as garras do pecado. Efésios capítulo 2. Éramos por natureza merecedores ou filhos da ira. Vivíamos para saciar, correto, irmãos, os desejos de nossa carne, contrários à vontade de Deus. Porém, Cristo veio e nos libertou. Então veja que em tudo que é tratado no Antigo Testamento, aponta e direciona para quem? Para Cristo. Cristo é a chave hermenêutica de todo o Antigo Testamento. E vocês vão aprender isso aqui em hermenêutica no seminário. O Edson, o Gessé. A chave hermenêutica de toda a palavra se chama Jesus Cristo. E isso não pode ser perdido de vista. A observância do sábado se relaciona, primeiramente, irmãos, com obras de piedade e culto a Deus. Os 4 primeiros mandamentos significam o quê? O nosso relacionamento com Deus, correto? A nossa adoração para com Ele. E é claro que quando eu leio o 4º mandamento, ainda dentro dessa pequena seção, ele está falando diretamente sobre obras de piedade e culto a Deus. Visto que ele foi incluído sobre a primeira tábua. Essa divisão que eu falo aos irmãos, não fui eu que inventei. Moisés desceu quantas tábuas? 2. A primeira estava os 4 primeiros mandamentos. E a segunda, os outros 6. Que Jesus Cristo, já no Novo Testamento, ele classifica como o primeiro e maior mandamento e o segundo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então está dividido. E Jesus afirmou, Jesus testificou essa divisão para cada um de nós. Então, irmãos, visto que foi incluído sobre a primeira tábua este 4º mandamento, e é denominado de a santificação do dia. Portanto, o Senhor nunca insistiu com algo mais severamente do que isso. Meus amados, hoje tem bastante texto de apoio. Os irmãos vão perceber. Mas não existe um assunto
mais bem enfatizado no Antigo Testamento sobre a observação do dia do Senhor. Santificar esse dia. Veja um deles em Êxodo 31, verso 13 a 17. Veja só. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês. O que eu falei que a primeira tábua representa? O relacionamento entre o povo de Deus, ou seja, povo eleito e Deus. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Por isso o nome dado a este dia é um dia de santificação. É um dia de consagração a Deus. Os profetas anunciaram isso. Os profetas, vendo a corrupção daquele povo, eles apostatando até mesmo da fé, eles tiveram que exortar e trazer à memória os mandamentos de Deus. Quando a religião fora subvertida, ele declara que seus sábados foram poluídos e profanados, violados, não guardados, não santificados, como se ao omitir essa homenagem, nada mais restasse que ele fosse honrado. Olha só o que Ezequiel, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, diz a este povo. Capítulo 20, verso 12 ao 13. Também lhes dei os meus sábados, como um sinal entre nós, mais uma vez. Ele diz que isto é um sinal, que isto é uma marca, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Olha, irmãos, volta rapidinho. Qual que então, irmãos, a finalidade de você guardar o dia do Senhor? Qual que é a finalidade de você observar isso? Isso é uma marca distintiva de quem? De quem? Do povo santo, povo eleito, povo salvo. Olha só o complemento no verso 13. Contudo, ou seja, houve uma mudança. Os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis. Mesmo sabendo que aquele que a elas obedecer, por elas viverá. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Correto? Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. E realmente aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Quem entrou em Canaã? Os filhos. A outra geração. Isaías 56, verso 2, diz que isto é uma bem-aventurança. O que é uma bem-aventurança, irmãos? O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados mansos. É alegria, é uma disposição do coração. Olha só, feliz, bem-aventurado, aquele que age assim. O homem que nisso permanece firme. O quê? Observando o sábado, para não profaná-lo. E vigiando sua mão, para não cometer nenhum mal. Felizes são os homens que olham para Deus e seu relacionamento com Ele e separam este dia. Consagram a Ele este dia. Amados, esse mandamento, ele denota, ou seja, ele destaca que Deus é soberano do nosso tempo. Nosso tempo, a qual utilizamos para muitas coisas, principalmente para trabalhar. E veja que no complemento aqui do mandamento, o que está envolvendo este dia? Como proibição, trabalho. O que é trabalho? Muitos acham que o trabalho
é um meio para me satisfazer. Eu preciso de algo para preencher a minha vida, me ocupar e eu me sentir bem. O que a pessoa faz? Vai trabalhar. Irmãos, trabalho está totalmente relacionado com você manter a sua vida, sustento. Trabalho, todos nós aqui que trabalhamos, você sabe que quando você faz um contrato na sua empresa, o que está ali em jogo? Está lá a cláusula, você trabalhará às 8, para aqueles que trabalham no horário administrativo, você trabalhará das 8 às 5 da tarde com 1 hora de almoço. Isso é lei. Isso é lei da CLT. Mas o que está envolvendo esse tempo? Se envolver o tempo, vocês concordam comigo que a empresa está comprando o seu tempo? Claro que com o seu tempo, ou seja, a sua disponibilidade, você leva para a empresa todas as suas capacidades, os seus cursos, as suas formações, e você está vendendo para essa empresa o seu tempo. Ponto. Não tem problema nenhum você trabalhar. Você deve trabalhar e a gente vai abordar isso aqui. Porém, neste dia, neste momento, dedicado ao Senhor, você deve consagrar apenas a Ele. Apenas a Ele. Você tem 6 dias, meus irmãos, para trabalhar, para ter o seu sustento, para vender o seu tempo. Mas no dia do Senhor, não. Neste dia você deve consagrar inteiramente este dia a Ele. Lembrando do verso 2: eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. Como que aquele povo vivia no Egito? Qual era o dia de folga deles? Hein, irmãos? Qual era o dia de folga deles? Não tinha folga. Era de segunda a segunda trabalhando. E nós, como ímpios, lembramos do nosso Salvador? Nem temos um quando somos ímpios. Porém, quando Ele nos resgata, nos tira dessa escravidão, opa, existe um Salvador. Então qual que é meu dever? Não é viver como os ímpios, não é viver como os escravos, porque o texto diz que éramos escravos, não somos mais. Você vivia para satisfazer as suas vontades, você não vive mais. Agora é necessário que você separe um dia para totalmente adorar o seu Salvador. Isso é o que digo? Palavra. A palavra de Deus. Esse mandamento, então, ele enfatiza isso. Que Deus, Ele é o soberano sobre o nosso tempo, o qual deve ser usado e aproveitado por nós, exatamente como aqui Ele especificou. Deve ser notado cuidadosamente que ele consiste de 2 partes que estão interligadas. Veja, 6 dias trabalharás, e tão divinamente exigido de nós quanto lembrar-te do dia do sábado para santificar. Então, são 2 verdades. 6 trabalharás, então Ele te permite trabalhar 6 dias, porém um não. Em um não. Que no caso aqui do texto é o 7º dia, ou seja, o sábado, segundo o nosso calendário, segundo as nossas semanas. E um preceito, este, que requer de nós diligência. O que Deus está aqui é chamando a nossa atenção para ser diligentes, ou seja, responsáveis sobre as nossas obrigações. Uma mãe que esquece de dar de comer para o seu filho é uma mãe diligente? Um cristão, então, que não observa um dia em consagração a Deus, ele é diligente? Não é. Não é, Deus. Requer de nós cumprir a nossa vocação e estado de vida na qual a divina providência nos colocou. E esta é ser agraciado com a salvação em Cristo Jesus. Como vamos agradecer-nos? Como vamos ser distinguidos desse povo ímpio?
claro, com a nossa vida, dia a dia, mas a saber que existe um especial que é totalmente dedicado ao seu Salvador, ao seu Deus, ao Deus que te tirou da terra da escravidão. Amados, a vontade revelada de Deus, e é essa qual estamos aqui trabalhando, é que o homem trabalhe e não passe o seu tempo à toa, porque em 6 dias ele mandou trabalhar. Que ele trabalhe não 5 dias da semana, mas 6. Aquele que nunca trabalha, ele está incapacitado para a adoração. Isso é muito importante nós aqui destacarmos. Existe então aqui uma ordenança: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Está bem claro aqui a ordenança de trabalhar também. Não está falando aqui, ó, se você quiser trabalhar 6 dias, você trabalha. Não, aqui está dizendo: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ou seja, se em 6 dias eu trabalho, segundo o mandamento, e um dia eu descanso e consagro ao Senhor, se eu não trabalhar nesses 6 dias, eu estou inapto para poder adorá-lo no 7º. É a primeira coisa que temos que observar. Os preguiçosos, os vagabundos, não tem lugar na adoração a Deus. Não tem lugar, irmãos. O trabalho é uma instituição de Deus. E nós vamos trabalhar isso mais para frente. O trabalho serve para abrir o caminho para a adoração. Assim como a adoração nos prepara para o trabalho. E veja, acabamos de ler um texto aqui de um culto do Senhor. Tragam uma oferta para o Senhor. Olha as coisas começando a fazer sentido. Você trabalha 6 dias da semana. Naquele dia consagrado ao Senhor, o que você faz? Eu trago uma oferta para Deus. O que isso traz? O que isso nos remete? O 4º mandamento. A minha gratidão, a forma como eu me relaciono com Deus. Reconhecendo que esses dias de trabalho foi em obediência e glorificação a Deus, e eu consumo isso na minha consagração deste dia. Está aqui a minha oferta, Senhor. No dia que você separa para adorá-lo. Amados, o fato que qualquer homem possa escapar à observância desta primeira metade do mandamento é uma triste reflexão sobre a nossa ordem social moderna e mostra quão longe nos distanciamos do plano ideal e divino. As pessoas só falam: tem que separar o dia, mas esquece de que tem que trabalhar 6. Não esqueça de que trabalhar 6 está dentro do 4º mandamento. As mulheres, mesmo como donas de casa, quanto trabalho tem? Lavar, passar, ensinar os filhos, arrumar a casa. Um trabalho muito mais penoso, se é que eu posso classificar assim, porque acaba sendo prazeroso criar os filhos. Os homens vão para fora, vão cuidar da colheita, vão cuidar das terras, dos negócios, vai atrás de dinheiro, da provisão para colocar no lar. Então veja que o culto é consequência de 6 dias. A maneira como você passa os 6 dias, ele culmina, ou seja, ele resulta no dia de adoração ao Senhor. Estão entendendo, irmãos? Como o 4º mandamento, ele está totalmente relacionado com essa nossa disposição para com Deus, tanto nos dias semanais, quanto no dia consagrado a Ele. Amados, quanto mais diligentes e fiéis formos aos nossos deveres nos 6 dias, mais valor daremos no descanso no 7º. Mais valor. Se você se dedicar nos 6 dias bastante, irmãos, bastante, não vai ser mais prazeroso o descanso no 7º? Não vai ser mais deleitoso? Você não vai ter mais prazer? Assim será visto que a indicação do sabate aqui não foi qualquer restrição arbitrária de Deus sobre a liberdade do homem. Porque muitos enxergam também com essa vista, né? É mais uma regra, mais uma restrição. Não. Temos que enxergar isso como uma provisão misericordiosa para o nosso bem. Veja, amados,
que ele foi planejado como um dia de alegria e não um dia de melancolia. Você rala 6 dias, no 7º, neste dia do Senhor, você descansa. Triste? Misericórdia de Deus. Misericórdia. E a dispensa sobre nós essa graciosa graça do Criador, nos livrando de nossa vida de labuta mundana por um dia em 7, concedendo-nos um antegozo daquela vida futura, a melhor diante da qual a presente não é mais que uma provação. Quando podemos nos voltar inteiramente daquilo que é material para aquilo que é espiritual, e portanto sermos equipados para pegar com uma nova consagração e renovadas energias os trabalhos dos dias seguintes. Sabe o que é o dia do Senhor, irmãos? É o dia que você se liberta de todas as suas obrigações com este mundo, com as coisas materiais, e você se dedica inteiramente às coisas espirituais. E isso te equipa, isso te municia, isso te dá energias para você enfrentar mais 6 dias que virá à frente. Olha como é importante. Não é pesaroso. Pesaroso seria se vivêssemos como no Egito, trabalhando dioturnamente, direto, sem nenhum descanso. Aí Deus, pela sua imensa misericórdia, fala: não, trabalhe em 6. Mas o 6 pensando no 7. E naquele dia você terá o descanso e pensará apenas nas coisas espirituais. Neste dia você lembrará de mim. Neste dia você se dedicará ao Deus que te salvou. Amados, Ele nos concede essa alegria. Fica evidente que essa lei para a regulamentação do tempo do homem, ela não era temporária. Veja, irmãos, aqui nós começamos a entrar, se ela parou, se devemos ainda observar este dia, se ainda não devemos. Amados, se isso reflete, a primeira pergunta que você deve fazer para si próprio, se isso está contido nos 10 mandamentos, e reflete o caráter de Deus, o caráter moral de Deus, será que era algo temporário apenas para aquele povo naquela época? Será que a salvação e a libertação e o agir de Deus foi limitado apenas naquela época? Será que Ele não deseja que nós, homens e mulheres de Deus, nos dediquemos em um dia para Ele em consagração? Essa é a primeira coisa. Mas você pode argumentar: ah, mas todos os dias são dias do Senhor. Realmente. Mas qual a diferença entre esse dia do Senhor e os outros dias da semana? Que nos outros dias da semana você é ordenado a cuidar das coisas materiais. Ou seja, a sua cabeça, a sua vida estará misturada entre sim agradar a Deus, ter Ele em mente, pensar todo minuto em Deus, em Cristo, seu Salvador, mas assim também será em cuidar das responsabilidades neste mundo. Ou seja, vai ser uma dupla jornada para cada um de nós. Pensa, nos reunimos aqui na sexta-feira para a oração, e é quase que unânime, né? Ah, eu queria pedir oração para administrar melhor o meu tempo. O que está em jogo aqui? Tempo. Trabalho. Ah, eu queria pedir oração porque eu não estou conseguindo fazer os cultos nos lares. O que está em jogo? Tempo. Trabalho. E o que está interferindo? Porque o dia da semana, ele é muito corrido. Temos várias obrigações. E nos perdemos diante desses afazeres e não conseguimos muitas das vezes dar conta. Porém, Ele separou um dia, para você esquecer todas essas coisas do mundo e se dedicar somente a Ele, irmão. Será que era algo só para aquele tempo? Será que era algo só para os israelitas? Obviamente que não. Amados, ela é contínua e perpétua. No propósito de Deus, o sabate foi feito para o homem.
E não simplesmente para o judeu. Ele foi feito para o homem, para o bem do homem. Olha, irmãos, o verso 11 nos traz um reforço e torna esse mandamento irrefutável. Olha o verso 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor o abençoou o dia do sabate e o santificou. É irrefutável. É irrefutável isso. Aí você quer ouvir isso, eu sei que você está aí já querendo ouvir isso da boca de Jesus, né? E ele diz em Marcos 2, verso 27 e verso 28. Olha, irmãos. Então lhes diz, o sábado foi feito por causa de quem? Do homem. E não o homem por causa do sábado. Por quê? Houve aqui um impasse entre os fariseus. A forma como eles consagravam esse dia. E tudo se resume nessa perspectiva. De que o sábado, ou seja, o dia do Senhor, é algo para benefício do ser humano, para o homem, como uma marca da eleição e da salvação. E não o contrário. Eu não devo perverter o sentido disso, porque Deus o santificou. Amados, observe o duplo desdobramento disso. O Criador designou-se em apresentar um exemplo. E o verso 11, quem é o exemplo do trabalho? Ele mesmo. Ele mesmo se coloca como um exemplo. O Criador designou-se a apresentar um exemplo diante de suas criaturas, em cada aspecto. Ele trabalhou por 6 dias, e ele, ao 7º dia, descansou. Isso mostra que o trabalho não é consequência do pecado, como muitos pensam. Agora você vai começar a entender e a responder certas coisas. Sabe aquele funcionário que vive reclamando? Não sei quem foi inventar o trabalho. Já ouviram isso? Reclamando do trabalho? Quem inventou o trabalho? Deus. Gênesis 2, verso 15. Você que pensa que Adão estava lá só na rede, puxando uma fruta aqui, comendo, não fazia nada. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Como é que eu... Aí o Edson pode dar exemplos. Como é que eu vou cuidar, né, de um jardim onde tem várias hortaliças, onde tem árvores? Como é que eu cuido e cultivo disso? Será que eu tenho que aparar as árvores? Será que eu tenho que tirar as folhas secas? Qual é o trabalho que envolve isso? Quem tinha que fazer? Adão. Quem instituiu o trabalho então? Deus. Deus não é, o trabalho não é consequência do pecado. O trabalho existia antes da queda. Antes da queda estava lá. Adão trabalhando, cuidando, cultivando. E Deus usa o exemplo do trabalho para embasar o 4º mandamento. Ele fala do Criador. Então veja, irmãos, que o trabalho é algo que está totalmente direcionado para a adoração de Deus. Quando eu penso no meu trabalho, nos 6 dias, envolve a minha adoração a Deus também. A forma como eu estou trabalhando. E quando eu fico reclamando do meu trabalho, eu te pergunto, será que Deus reclamou quando ele estava criando? Está vendo? Eu tenho que lavar, tenho que passar, tenho que fazer isso. Você tem que entender que tudo isso que foi atribuído a nós vem de Deus. E como que eu vou reclamar disso? Agora um vagabundo, uma pessoa que não quer trabalhar, ela já não entra nisso, ela está inapta para a adoração, como eu já disse. Estão entendendo, irmãos? Esse estatuto, ele não foi dado como uma lei cerimonial de Israel, apesar de envolver. Não foi feita para ser deixada quando Cristo tivesse dado cumprimento aos seus títulos. Mas a lei moral, que foi escrita pelos dedos do próprio Deus sobre as tábuas de pedra, para nos dar o significado de sua natureza
permanentemente. Amados, quando Deus escreveu com os seus dedos as tábuas dos mandamentos, para expressar o seu caráter moral, isso era para ser perpétuo. E é perpétuo. É para todos nós. É de geração em geração. E os seus filhos, o que vocês devem ensinar? A cumpri-los. A observar cada um desses mandamentos. Um judeu, irmãos, quando o filho nasce, a primeira coisa que ele faz é recitar os 10 mandamentos para ele. A primeira coisa. E isso eu ouvi da boca de um próprio judeu, em um acampamento que eu fui de missões. Ele disse isso. E quando criança, até os 8 anos, tinham que decorar a Torá, até os 8 anos de idade. E ficavam lá, estudando. Tamanha é o nível de comprometimento. Esse estatuto não foi dado, então, irmãos, de forma temporária. É uma lei para todos. Os próprios termos deste mandamento deixam inequivocadamente claro que ele não foi designado somente para os judeus, pois ele era igualmente obrigatório para qualquer gentil que habitasse entre eles. Leia comigo o verso 10. Era só para os judeus? Mas o 7º dia é o sabate do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, olha lá agora, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro, que estás em tuas portas. É para todos. É para todos, inclusive para nós. Amados, mesmo não estando eles em aliança com Deus, nem debaixo da lei cerimonial deles, era exigido que guardassem o santo dia. Para um estrangeiro, as leis cerimoniais não eram aplicáveis. Circuncisão era para quem? Para o povo judeu. Correto? Aqui, irmão, você vê que é mais abrangente. A consagração deste dia. O 7º dia é o sabate do Senhor teu Deus. Note bem que não é dito aqui, ou em qualquer outro lugar das Escrituras, o 7º dia da semana, mas simplesmente o 7º dia. Ou seja, o dia seguinte aos 6 dias de trabalho. Para os judeus era o 7º dia da semana, a saber, o sábado. Pois para nós, ele é como outro dia, que agora vamos começar a falar. E é esse o ponto que muitos divergem. É o sábado ou é o domingo? Qual que eu guardo? O que mudou? Como observar isso? Amados, no Novo Testamento temos uma citação sobre o descanso sabático, mas o autor de Hebreus, porque está em Hebreus, capítulo 4, verso 9 ao 11, ele tem um sentido quanto a isso. Lembra que foi dito aqui que este dia é uma marca dos eleitos? Que nos remete a este Deus que nos livrou e nos salvou? Hebreus aqui tem o mesmo sentido quando ele traz essas palavras. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Aqui ele está se remetendo ao encontro, ao juízo, ao corpo glorificado, ao descanso eterno. Veja só. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Pode passar. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Verso 13, 12, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada. Era só até o 11, né? Mas, irmãos, volta no 9, por favor. Assim ainda resta um descanso sabático. Qual era o objetivo do autor de Hebreus? Era direcionado aos hebreus. Qual a linguagem que ele iria utilizar? A lei. Porque eles estavam acostumados. Olha só, que ele pega o sentido do descanso sabático
para nos remeter ao descanso eterno com Deus. Ou seja, esta observação, ela é muito bem colocada, porque sim, ela nos remete à salvação em Cristo, ela nos remete à libertação de pecados. E o autor do Hebreus faz a utilização dela, irmãos. Vejam, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Qual? Aquele que será na eternidade. Ou seja, olha só, irmãos, as coisas têm o seu uso ainda no Novo Testamento. O escritor de Hebreus faz uma longa citação aqui, irmãos, do Salmo 95. A questão levantada é esta. Preste atenção. A promessa de entrar no descanso de Deus, que foi dada aos israelitas, ainda é válida nos nossos dias? Essa é a questão que ele está querendo trazer para esse povo. Sim. A mensagem da entrada do descanso que Deus promete é a mesma e ainda exige a aceitação da fé, pela fé. Hebreus 4:3, no mesmo capítulo, olha só, no verso 3. Pois nós, os que cremos, ou seja, a fé, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Salmo 95. Salmo 95. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Esse descanso, ele é prefigurado na observação deste dia. A palavra descanso sabático, a qual vimos aqui, é sabatismos, em Hebreus 9, no verso 9. Temos aplicado aqui um termo grego, que significa descanso sabático. E essa é a sua utilização no Novo Testamento. O escritor escolheu a palavra para chamar a atenção dos leitores para o sétimo dia, trazendo um paralelo com o povo que adentrou no descanso de Canaã. Então veja, irmãos, tem um significado isso, tem uma representatividade isso, meus amados. A intenção do autor de Hebreus, ele mostrou a partir do Salmo 95, que o descanso que os israelitas gozaram em Canaã não era o descanso que Deus pretendia para o seu povo. O descanso pretendido é um descanso sabático, o qual, é claro, é uma referência direta à narrativa da criação de Gênesis 2 que vimos, do descanso de Deus no sétimo dia. Isso é um emblema do descanso eterno. E isso, vou repetir, é um emblema, representa, é um símbolo do nosso descanso eterno. Para o crente, o sábado não é meramente um dia de descanso, no sentido que é uma cessação do trabalho. Não é apenas isso. Não é descanso só porque você para de trabalhar. Antes é um descanso espiritual. Sabe aquela reunião de oração que eu falei aqui? Ai, estou com dificuldade. No domingo não é para ter. No domingo é para você ler tudo que você não leu durante a semana. No domingo é para você orar tudo que você não orou durante a semana. É o dia que você abre mão dessas coisas materiais e se dedica inteiramente junto com a sua família ao Senhor. Ao Senhor. Esse é o dia do Senhor. Amados, esse é um emblema. Envolve um desprendimento das coisas mundanas. Envolve uma consciência de estar na presença sagrada de Deus, com o seu povo, em adoração e louvor. Se tivesse 3 cultos no domingo, o que o crente tinha que fazer? Crente verdadeiro. Está nos pés. Por quê? É o dia do Senhor. É a oportunidade que ele tem de estar com os outros salvos, cultuando a Deus. O propósito, o fim desse dia. O dia de descanso é de fato um emblema do descanso eterno, irmãos. Durante o tempo de nossa vida na terra, celebramos o sábado e compreendemos apenas parcialmente o que o descanso sabático envolve. Na vida por vir, experimentaremos plenamente o descanso de Deus, pois então teremos entrado em um descanso que é eterno. Amados, olhe isso.
Apocalipse 14, verso 11 a 13. Olha só, João aqui traz uma visão, estabelecendo um contraste sobre os ímpios que serão condenados e os salvos. A fumaça do tormento de tais pessoas, quais pessoas que adoraram a besta, sobe para todos sempre, para todos os que adoram a besta, está ali, e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há, olha só, o quê? Descanso. Para esses não há descanso. Dia e noite. Não há descanso. Ele vai falar agora. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva. Lembra que eu falei? Que era? Bem-aventurados, né? Felizes os mortos que morreram no Senhor. O que isso significa? Em obediência, buscando as obras de piedade sempre. De agora em diante, diz o Espírito, sim, eles, o quê? Descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olha só, as suas obras seguirão. Olha só, morreram no Senhor. O que será que João tem em mente ao dizer isso? O que essa visão nos remete? São aquelas pessoas que cumpriram sim com seus trabalhos. São aquelas pessoas sim que obedeciam aos mandamentos de Deus e que elas descansavam. Por que elas descansavam? Porque elas almejavam este dia, porque elas estavam pensando na eternidade e elas foram contempladas. Elas foram contempladas, irmãos. Seremos contemplados. Aonde eu quero chegar é que o irmão entenda. Guardar o dia do Senhor é uma pequena amostra daquilo que viveremos no descanso eterno. Se eu trabalho 6 dias e descanso 1, assim como Deus também trabalhou 6 dias e descansou 1, por que fazemos isso, irmãos? Porque é um dia consagrado ao Senhor que nos faz lembrar, nos faz se alegrar no descanso eterno dos santos. Tem até um livro, né? O descanso eterno dos santos. E é descanso. Por que descanso? Porque você trabalhou, porque você obedeceu aos mandamentos, porque você morreu no Senhor. E por que você obedeceu aos mandamentos? Porque Deus te deu a fé e a salvação em Cristo Jesus. Porque Ele te livrou da terra do Egito. Estão entendendo? O sentido espiritual de tudo isso não é apenas um rito, não é apenas uma coisa supérflua, arbitrária. Não! É algo essencial para a nossa vida. Assim como a igreja. Pense no significado da igreja. O que representa a igreja, irmãos? A palavra igreja por si só já é definida. Assembleia dos santos. Cristo vai vir buscar quem nessa visão escatológica? Os santos. Então, por que nos reunimos? Essa é uma pequena amostra do que viveremos no céu. Amados, isso é tão claro. Isso nos remete, tudo que fazemos aqui nesta terra, toda a nossa obediência é visando algo da parte de Deus. Temos que entender isso. Na própria definição da sua palavra, da igreja, temos uma representatividade daquilo que viveremos na eternidade. Quando os santos se reúnem para adorar o Senhor, podemos contemplar, claro que imperfeitamente, mas contemplamos o que desfrutaremos no céu. Estar em uma igreja significa fazer parte dos salvos. E eu vou mostrar para os irmãos por que a admissão de novos membros numa igreja, quais são os critérios para admitir um novo membro? Alguém lembra? Quais são os critérios para ser um membro na igreja? Os irmãos lembram? Chega uma pessoa aqui do mundo, fruto de arrependimento, o que isso significa? Mudança de vida? Só isso? Mudou de vida e já entra? Irmãos, profissão de fé e batismo. Profissão de fé e batismo. Lembram agora do que eu falei das sombras?
Quais eram os sacramentos no Antigo Testamento? O que um judeu tinha que fazer obrigatoriamente para ser distinguido dos outros povos? Circuncisão, e tinha mais uma observação que eles tinham que cumprir: Páscoa. A Páscoa, que marcava a libertação. Agora nós, o que temos que fazer? Batismo e ceia. Aquilo que era sombra se cumpriu em Cristo, e Ele aqui deixa o significado do que aquilo representava. Estão entendendo o que é sombras e o que realmente é substância? Sombras, Antigo Testamento; substância, Cristo cumpriu. Atos capítulo 2, verso 41 a 42. Olha esse sistema, da onde tiraram que a profissão de fé e batismo é o sistema para inserir novos membros na igreja. Os que aceitaram a mensagem. Quem aceita a mensagem é o quê? Quem são os que aceitam? Aqueles que o Senhor entregou o quê? A fé, ou seja, que nasceram de novo, ou seja, que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro deles. Então, profissão de fé, correto? Foram o quê? Batizados. Batismo. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ali na onde? Na casa de Pedro? Acrescentaram aonde? A igreja de Cristo. Então veja, irmãos, se o dia do descanso, ou seja, o dia do Senhor, remete ao descanso eterno, a igreja também remete à assembleia, à reunião que teremos no céu. Todas essas coisas são feitas para o povo de Deus contemplar e desfrutar de algo que está por vir. Mas lembra que eu disse, irmãos, que o quarto mandamento, ele está entrelaçado de certa forma com os ritos cerimoniais, sacrificiais? Não há absolutamente dúvida alguma que esse preceito foi uma prefiguração, ou seja, uma sombra, sendo imposto sobre os judeus durante a era das cerimônias. Temos que cumprir as cerimônias? Sacrifícios? Lembra da lei que eu falei aos irmãos? Leis civis, leis cerimoniais e a lei moral. Qual a única que ficou? Moral. As outras duas não se cumprem, por quê? Por que não tem que trazer um cordeiro aqui no culto? Para matar ele? Por quê? Se cumpriu em Cristo, correto? Então as leis cerimoniais, elas foram abolidas em quem? Em Cristo, foram cumpridas, porque eram sombras da substância, se cumpriu nele. E o ato do sábado, o sabate judeu, que envolve as cerimônias, também se cumpriu nele, no que tange as cerimônias. Tá bom? Fique bem claro isso. Sua observância externa, o culto espiritual a Deus, portanto, com a vinda de Cristo, que é a luz das sombras e a realidade das figuras, esse preceito foi abolido. Gálatas 3 diz claramente que toda essa lei, Gálatas 3, 24, assim a lei foi o nosso tutor, foi a pedagogia, foi o que nos ensinou, foi o que nos levou até quem? Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então o que era sombra se cumpriu em quem? Em Cristo. Isso é uma das formas de ser grancista, tá, irmãos? Isso é uma das formas. Tá? Uma pessoa que é dispensacionalista não enxerga assim. Não enxerga assim. Tá? Inclusive dizem que a salvação do Antigo Testamento não era pela graça. A graça é apenas pelo Cristo morreu na cruz. Porém, a Deus é muito claro. Aqueles que receberam um bom testemunho da fé foram porque creram, tiveram fé. Em quê? Nas promessas de quê? De Cristo. Eles criam as promessas que apontavam para Cristo. Eles viam Cristo de longe, lá no finalzinho do túnel. Uma luzinha bem pequena. Nós já desfrutamos dessa obra consumada, completa. Nós vivemos a plenitude da graça. O caráter de Deus está expresso no Decálogo. E isso expressa a sua vontade.
Mas ainda que as cerimônias e o rito externo fossem abolidos, com os quais a fé dos judeus foi exercida sobre a pedagogia da lei, ou seja, o tutor da lei como Gálatas, ainda retemos a veracidade do preceito que o Senhor quis que os judeus e nós tivéssemos perenemente em comum: a santificação em busca do Senhor. Aquele que começa a entender, irmãos, por que não o sábado e sim o domingo? Porque o sábado em si era um ato externo para o judeu. E isso foi concluído em Cristo, o ato externo. Consigam separar isso. O que ficou? O caráter daquilo. O que representa? A espiritualidade, o que estava intrínseco em guardar o sábado. Porque o que estava intrínseco é o caráter moral de Deus. O que era externo, o que era feitos dos judeus aparentes, cumprir esses atos cerimoniais, era sombras. Entende? Então o que é externo, sombra. O que é interno, substância. O que é interno é caráter de Deus. O que é interno é Cristo. E é isso que temos que entender. Então aqui você começa a entender por que não mais o sábado e sim o domingo. Porque o sábado em si, o dia, era externo. Mas o sentido do dia é interno. E esse é perpétuo. O sabate não apenas comemora a obra da criação, mas também celebra a obra da redenção. Assim o Senhor dispôs as palavras neste mandamento de modo aplicável na nova aliança. O sábado era tipológico até a vinda de Cristo. Aquilo que representava o descanso eterno em tipos é consumado em substância por Cristo em sua ressurreição. E ele ressurgiu em que dia? Domingo. Na sexta de Páscoa, né? Que acabamos de celebrar, ele morreu. Ao terceiro dia, a contar de sexta, domingo, ele ressurgiu. Então veja, o que era tipológico, ou seja, o que era sombras, e apontava para o quê? Para o descanso eterno. Não foi isso que falamos aqui? Foi consumado em Cristo. E o nosso descanso interno está fiado em que obra? Em que feito? Com que esperança que eu posso ter descanso eterno? Apenas na ressurreição dos mortos, correto? E quem foi que venceu a morte? Quem foi que venceu as obras do diabo? Cristo, em sua ressurreição. Qual é o dia que eu guardo então? Qual é o dia que me remete ao descanso eterno? O dia que Deus ressurgiu. E este Deus é Cristo. E este dia é domingo. Entenderam por que não é sábado e sim o domingo? Por causa disso, irmãos. Por causa do sentido em que o sabá representa. Lembram-se? Libertação. Adoração a Deus. O que me remete agora ao descanso eterno é a ressurreição dos mortos. E quem fez isso foi Jesus. Por isso é o domingo. André, você tem embasamento bíblico para falar que é o domingo? Tem na Bíblia, sabia? Tem na Bíblia. Isso se aplica ao dia do Senhor que agora observamos, o domingo. Ele não nos foi estabelecido para santificarmos antes de todos os outros. Ou seja, para termos na conta de mais santo. Não, porque todos os dias são santos. Todos os dias você tem que buscar santidade. Pois essa prerrogativa pertence exclusivamente a Deus. É Ele que santifica o dia. Que tem honrado todos os dias em pé de igualdade. Mas ele foi estabelecido para quê? Para que a igreja se congregue para as orações e os louvores de Deus, para ouvir a palavra, para o uso dos sacramentos. Quais são os sacramentos hoje? Acabei de falar aqui. Quais eram os sacramentos do Antigo Testamento? Quais são os outros? Batismo e ceia. Antes era qual? Circuncisão e Páscoa. Aí, irmãos. Olha vocês começando a entender aí. Está vendo? Amados, Atos 20, verso 7. Olha o que diz aqui.
No o quê? No primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana, irmãos? No primeiro, isso aqui já é Novo Testamento, já, tá? Aqui já é após o cumprimento da profecia de Joel, o derramar do Espírito Santo, ou seja, a igreja realmente instituída entre todos os povos. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. O que é partir o pão? Sacramento, ceia. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Se não me engano, aqui é a passagem do Eutico, né? Que dorme e cai da janela. 1 Coríntios 16, 2. O próprio Paulo recomenda à igreja fazer os recolhimentos. Olha o dízimo aí no Novo Testamento. No primeiro dia da semana, ou seja, domingo, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando vocês se reunirem no primeiro dia da semana, ou seja, o culto, que você administra a ceia, todas as coisas que vocês fazem que remetem ao descanso eterno, as bodas do Cordeiro, correto? É tudo no domingo, o dia do Senhor. No primeiro dia da semana, os dois textos falam da mesma forma. Este é o fraseado judaico costumeiro para o que nós hoje chamamos de domingo. Na noite do primeiro dia da semana, os cristãos se reuniam para partir do pão, isto é, a ceia do Senhor. Os cristãos primitivos comemoravam o primeiro dia da semana como o dia da ressurreição de Jesus. E tinham escolhido esse dia para o culto e comunhão. Ou seja, para onde que foi o sábado? Para onde que foi o quarto mandamento? Estão entendendo? Por que houve a transferência? Porque eram tipos, eram sombras. Foram concluídas em Cristo. Cristo ressignificou isso. Porém, ele está distorcendo as palavras, fazendo um novo sentido. O sentido espiritual ainda é o mesmo do dia. E devemos observar este dia. Amados, Mateus 28, 1. Olha a ressurreição de Cristo. Depois no sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, mais uma vez, a mesma nomenclatura, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E como que ele estava, o sepulcro? Como é que ele estava? Vazio, com a pedra removida. Glórias ao nosso Deus por isso. Mas qual foi o dia? Primeiro dia da semana, ou seja, domingo. A Bíblia aí falando. E acho que esse aqui nunca, ou talvez, talvez, você nunca observou da devida forma. Apocalipse 1:10. João, na ilha de Patmos, quando teve a visão, que dia era? No dia do Senhor. É a única passagem no Novo Testamento que você vai encontrar este nome, no dia do Senhor, para o domingo. No dia do Senhor. Qual que era o dia do Senhor aqui, não? Ou seja, essa observância se cumpriu em Cristo e se manteve na sua ressurreição. No dia da sua ressurreição. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Foi neste dia que João teve a sua visão, no dia do Senhor. E qual visão que ele teve? A visão onde Cristo voltará e resgatará a sua igreja, no dia do Senhor. Eu fico maravilhado com esses detalhes. Mas ao mesmo tempo nos traz a importância que devemos dar para os mandamentos de Deus. João escreve que estava no Espírito no dia do Senhor. Essa é a única passagem no Novo Testamento, como eu disse, em que esse dia é descrito dessa maneira. Está assim na Bíblia dos irmãos? Consultaram aí? Está assim? Comprovaram? Está vendo aí? Já marca. Tá? Quando falarem, por que você guarda o sábado? Mas é o domingo agora, né? Por que isso? Você é adventista agora? Agora você sabe explicar, irmão. Agora você sabe explicar.
Não somos adventistas, porque entendemos que o ato exterior do dia apenas foi consumado em Cristo. E agora, pelo sentido espiritual que Ele nos traz, que é o descanso eterno, consagrar a Deus isso nós obtivemos na ressurreição dos mortos, em Cristo, na sua ressurreição. Amados, essa é a única passagem do Novo Testamento que traz essa nomenclatura. É o dia da ressurreição do Senhor. E no fim do século I, os cristãos haviam começado a se referir a ele não como o primeiro dia da semana, mas como o dia do Senhor. Os cristãos dos primeiros séculos. Aí alguns falam, você pode até encontrar isso por aí, que Constantino, o imperador romano, que foi que instituiu esse dia. Mentira. Mentira. Os cristãos primitivos começaram a dar esse nome. Você vê biblicamente que eles começaram a se reunir no primeiro dia da semana. Não foi Constantino coisíssima nenhuma, tá bom? Então agora você sabe porque domingo você vem para a igreja. E não só domingo, hoje é quarta, você está aqui também, né? Tá vendo? Então é um plus, é um algo a mais que estamos aqui oferecendo ao Senhor. E devemos fazer os cultos domésticos também, né, todos os dias. Isso deve ser um dia consagrado, irmãos. No sabate deve haver um completo descanso. Quando eu falar sabate agora, entenda-se primeiro dia da semana, tá bom? Não apenas por recreações naturais e fazer o nosso próprio prazer, mas toda atividade mundana deve ser colocada de lado. A esposa também necessita de um dia de descanso, tanto quanto o marido. Podemos facilmente preparar todas as coisas um dia antes, para desfrutar o máximo no dia do Senhor. Mas tem que cozinhar, tem que fazer uma coisa. Você não pode deixar tudo pronto na geladeira, no domingo só esquentar para comer? Não? Não pode? E dedicar o maior tempo possível a Deus, junto com a sua família? Deixar de lado o jogo de futebol, deixar de lado todos os seus afazeres e dedicar ao Senhor, e cuidar da família espiritualmente é se dedicar ao Senhor? Alguns cuidados que devemos ter, irmãos. Coisas tais como refeições podem ser preparadas no sábado e aquecidas no domingo, como eu falei. De modo que possamos estar inteiramente livres para nos deleitarmos no Senhor e nos entregar completamente à sua adoração e serviço. Devemos ir nos deitar cedo. Devemos ir nos deitar cedo. Para não transgredirmos o dia do Senhor, ficando até tarde na cama, ou nos fazendo de sonolentos para os santos deveres. Porque dormir até tarde no domingo, meu irmão, é quebrar isso. Por quê? Você não está dedicando aquele tempo ao Senhor, você está dedicando para si próprio. O que custa você ir dormir mais cedo no sábado? Sabe o que os puritanos faziam no sábado? Eles jejuavam para se preparar. Porque da meia-noite de sábado em diante, até meia-noite de domingo, era um dia inteiramente consagrado ao Senhor. Eu vou jogar bola. A Geuga Magalhães, conhece a Geuga Magalhães, o carequinha, presbiteriano? Homem de Deus, homem piedoso. Ele jogava basquete, profissionalmente. Eu acho que eu já falei isso aqui para vocês. E ele chegou no seu treinador e falou que os jogos passariam a ser nos domingos. Ele disse: olha, desculpa, eu vou ter que me desligar do time, não consigo mais jogar aos domingos, porque esse é o dia do Senhor. E ele era bom, né? Porque ele fala, ele era bom. O treinador ligou lá na confederação, ligou lá nos organizadores, mudaram o dia dos jogos. E aí, ele passou a jogar. Mas qual era a primícia dele? É o dia do Senhor, irmão. O dia do Senhor, do seu Salvador. É um dia de você orar, ler a Bíblia, sozinho, junto com a família, se dedicar espiritualmente a ler um livro. Desliga a televisão, para de ficar dormindo até tarde e dedique ao Senhor. Faça um jejum no domingo. Busque ao Senhor no domingo. Não é só o ato de vir para a igreja. E isso é claro, não preciso nem falar, né? Vocês estão falando da sua vida na sua casa, não vou falar nem do culto, que alguns trocam o culto dominical por qualquer outra coisa. As pessoas vão em casa, irmãos, visitam familiares que eu não vejo
há anos, como aconteceu agora no final do ano. E tinha culto no domingo, estavam lá em casa. O que eu vou fazer? Ficar lá fazendo sala para eles? Negativo. É dia do Senhor. Vocês me desculpem, mas eu vou me ausentar aqui no mínimo 2 horas, porque é 1h30 de culto, mais os 30 minutos de comunhão, volto para casa. Vocês me aguardem, fiquem à vontade, pode ver televisão aí, mas eu vou para a igreja. Hoje é dia do Senhor. Nada substitui esse dia. Nada. Se nós realmente somos salvos em Cristo, devemos observar como forma de gratidão, como uma maneira de contemplar junto com os outros santos aquilo que viveremos na eternidade. Agora, se eu não quero contemplar isso aqui, será que eu tenho afeições por este momento? Em cantar em uma só voz com os irmãos as obras de Deus, os feitos de Cristo. Se eu não tenho prazer nisso agora, é na eternidade que você vai ter, irmão? É na eternidade? Então temos que começar a voltar os nossos olhos para o que a palavra nos prescreve. E isso é adoração a Deus. Dia de domingo, irmão, não é dia para você ficar se deleitando, trabalhando com outras coisas. É um dia para você se dedicar ao Senhor. Ao Senhor. Isaías 58, verso 13 e 14. Eu quero que você leia comigo essas palavras aqui e veja se Deus se preocupa com isso. Que talvez você pense que é um absurdo. Mas se Deus escreveu isso, eu quero que você pense: qual é o nível de comprometimento e de interesse que Deus tem nesse dia? Se você vigiar seus pés, para não profanar o sábado, que para nós é o primeiro dia da semana, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia. Olha, as palavras são bem claras. Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, concorda comigo que aquele trouxe afeição nesse dia? Seus sentimentos, chamar delícia o sábado. Ou seja, você tem prazer nesse dia. E se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, 14. Então, olha só, você terá no Senhor a sua alegria. Contém promessas. Então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Está vendo que isso é algo que o santo se preocupa? Está vendo como isso é algo que o salvo deseja? Contém promessa, meu irmão. Guardar o dia do Senhor. Volta no 13, por favor. Se você vigiar seus pés, para não profanar o sábado, não profane o sábado. Não profane o sábado. Cuidado com o que você faz no sábado. A pergunta que você deve fazer em toda atividade, vou entrar aqui no que entra, para você fazer, mas você deve se perguntar: eu não poderia ter preparado isso ontem? Para deixar esse tempo livre no domingo, para me dedicar somente ao Senhor, junto com a minha família? Se a sua resposta é sim, você está profanando. Você está profanando o sábado. Que para nós, repito, é o domingo. Esse é um mandamento que deixa claro que Deus deve ser adorado no lar. Culto no lar é bíblico. Ele é dirigido mais especificamente que qualquer outro dos 9 mandamentos aqui. A quem? Ao chefe de famílias. E empregadores também. Porque Deus requer que eles vejam que todos os que estão sob o seu encargo observem o sabate. Você que tem funcionários, como você vai agir? Como que eu vou agir? Vou chamar os outros a trabalhar domingo na minha casa? Pedreiro para fazer obra domingo na minha casa? Sendo que eu sou uma pessoa que me digo cristã ou cristão e guardo este dia. Será que não poderia ter feito outro dia? Essa é a grande pergunta.
Essa é a grande pergunta. Amados, não podemos fazer nada para desfazer esse dia. Porque Deus requer que eles vejam que todos que estão sobre o seu encargo, isso para os empregadores, que observem o sabate. Isso também é uma forma de evangelizar. Evangelizar. Para eles, Deus diz mais diretamente: lembra-te do sabate para santificar. Leia aí o verso 8. Lembra-te do dia do sabate para santificá-lo. Lembra-te do dia da ressurreição de Cristo. Lembre-se. Aí você está precisando de um trabalho. E o trabalho envolve você trabalhar de turno aos domingos. E aí, irmão? Será que é só esse emprego que existe na face da terra? Essa é a pergunta que eu faço. Deus, Ele forneceu uma gama de trabalhos disponíveis nesse mundo. Será que domingo, um único dia de 7, é o dia que eu tenho que trabalhar? Irmãos, eu já vi pessoas abrirem mão de trabalhos justamente para honrar o Senhor, como acabamos de ler aqui em Isaías. E eu falo para vocês, Deus abriu outra porta e ele conseguiu um emprego, está trabalhando e não faltou suprimentos para sua casa. Você já viu um justo mendigar o pão? Alguém aqui já viu um justo mendigar o pão? A promessa do Senhor para os seus cuidados. Deus conhece aqueles que são seus. Não é um dia, irmão, que vai te deixar mais pobre. Não é um dia, irmão. Pelo contrário, vai te trazer bênçãos de Deus. Amados, esse mandamento é essencial para a nossa adoração. Ele é para ser estritamente separado para a honra de Deus, que é 3 vezes santo. Gasto no exercício da santa contemplação, meditação e adoração. Porque é o dia que Ele fez e santificou. Não podemos fazer nada para desfazê-lo. Esse mandamento proíbe a omissão de qualquer dever exigido, um desempenho descuidado do mesmo, ou enfado neles. Quanto mais fielmente guardarmos este mandamento, mais preparados estaremos para obedecer os outros 9. Começa por esse. Esse é o mandamento, meu amado, de autonegação. Esse aqui é o mandamento para você matar o seu eu. É um mandamento para que você reconheça quem é o seu Salvador. E eu selecionei aqui, com base nos estudos, 3 classes de trabalho, somente 3, que podem se encaixar no dia do Senhor. O primeiro deles é trabalhos de necessidade. E o que envolve? São aqueles que não poderiam ter sido feitos no dia anterior. Não poderiam de maneira alguma. Você viu, isso aqui daria para ele fazer sábado? Não, não dava, tinha que ser hoje. E envolve uma extrema necessidade. Não podem ser relegados para o dia seguinte. Por exemplo, como cuidar do gado. Você vai cuidar de um gado, ele tem que comer. É uma necessidade da sua criação. Então você vai lá e alimenta. Tá? Então são necessidades que não dá para você jogar para o dia seguinte, um dia anterior. Tá? Não dá. Meu gato mesmo, se eu deixar um dia sem comer, ele fica louco, ensandecido lá. Então eu tenho que dar comida. Outro tipo de trabalho, outra classe. Trabalhos de misericórdia. E Cristo aborda muito bem isso no Novo Testamento. Que são aqueles que a compaixão requer que desempenhemos para outras criaturas, tais como ministrar aos doentes. Só um exemplo. Preciso levar alguém ao hospital, preciso cuidar de alguém. Beleza? Misericórdia, cuidado. E trabalhos de piedade, que são culto a Deus em público e em privado. Tudo que envolve uma preparação, um trabalho para este culto, entra nessas 3 classes de trabalho permissíveis no dia do Senhor. Precisamos, irmãos, vigiar e lutar contra as sugestões de Satanás.
Porque o que Satanás quer é profanar o sábado e utilizar a sua vida para fazer isso. Então você tem que vigiar os seus pés, assim como disse Isaías. Não temos de interromper todo o trabalho mecânico e manual, bem como todos os divertimentos. Temos de interromper, como todos os divertimentos. Chego lá para a Natana, vamos para o Hop Harry, domingo? Vamos para o Hop Harry, Bíblia? Dia do Senhor. Vamos lá, montanha-russa. Não, dia do Senhor. Estou viajando com meu esposo, lua de mel, cai um domingo. O que você tem que fazer? Cultuar a Deus. Consagrar ao Senhor, aonde você esteja. Não é porque você está em lua de mel que um dia deixou de ser santo, irmão. O mundo não gira ao seu redor, não. Ah, eu estou de férias. Domingo. Dia do Senhor. Deus o santificou. Deus o santificou. Então você observa. Procura uma igreja. Vai adorar. Ou cultue no lugar onde você está com a sua família. Dia do Senhor. Amados, essas sugestões de Satanás vai ser para profanar. Sugestões que corrompem os nossos corações, desviam as nossas mentes ou deturpam os deveres sagrados. Devemos pedir sinceramente em oração por ajuda para meditar sobre a palavra de Deus, para reter o que Ele nos dá. Em Neemias 13, quando ele retomou o culto ao Senhor, ele abordou esse assunto. Irmãos. Olha só, Neemias 13, 17 e 18. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia do sábado? Olha só como um homem piedoso enxerga esse dia, irmãos. Grande mal. Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo? Levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Deus. Profanar o sábado é provocar a ira de Deus. E coisa terrível é cair na mão desse Deus irado. Coisa terrível. Eu não quero. Eu não quero. E espero que você, a partir de hoje, comece a pensar nisso. Uma frase para encerrar diz o seguinte: um sabate, ou um dia do Senhor, bem gasto, bem aproveitado, traz uma semana contente. Fortalece a cada um de nós para os labores do amanhã. Assim como um sabate, ou um dia do Senhor, profanado, o que quer que possa ser ganho, é um certo precursor de desgraça para as nossas vidas. É afronta contra o Deus vivo. E devemos pensar nisso. Deus abençoe. Esse foi o quarto mandamento. Espero ter sido claro. Espero que os irmãos encontrem aí, através do que foi exposto, um embasamento bíblico suficiente para que vocês entendam isso e o quanto é importante para você e para a sua família. Ah, mas meu marido, minha esposa não é crente. Faça a sua parte. Converse. Amados, as prerrogativas que tem para o divórcio, tanto em 1 Coríntios quanto Mateus 19, as duas exceções, é adultério e não consentimento do ímpio em viver uma vida santa com o crente. Ou seja, a condição para que o ímpio fique casado com o crente é ele aceitar e se submeter à vida casta, santa que o crente tem. E isso envolve guardar o dia do Senhor. Se a pessoa fala, não, assim eu não quero, a Bíblia é clara, deixe que vá. Deixe que vá. Está dentro da exceção do divórcio. Tá? Então, a única maneira de um incrédulo permanecer com um crente é consentindo em ele levar a sua vida santa. Tá? E aí tem alguns dados aí que Paulo era casado, enfim, né? Não vamos falar sobre isso hoje. É isso aí, meu irmão. Fique de pé, vamos orar. Que Deus te abençoe.
Sexta-feira estaremos reunidos, né? Para a oração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer ao Senhor pela tua palavra, por conhecer ainda mais os teus mandamentos. Já lhe peço perdão, Senhor Deus, por todas as vezes que eu profanei este dia, por todas as vezes que eu não entendi o significado e que, a partir de hoje, Deus, aqueles que aqui estão, esta igreja, entende a necessidade e o porquê de guardar este dia, Deus. O que isso nos remete e qual a importância que devemos ter nele. Que o Senhor nos conduza a obedecer isso, confiando, Deus, que o Senhor é o galardoador de cada um que obedece e ama os seus mandamentos. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos conceda a graça, que os nossos familiares entendam e que assim o seu nome seja exaltado. Deus, cuide de nós, cuide da sua igreja, edifique a cada um de nós no conhecimento da sua palavra, Deus. Mas eu te agradeço por tudo. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Aí, irmão, eu lembrei de um negócio aqui que eu não falei. Você que gosta de rock, ou que esteja ouvindo e gosta, tem uma banda que chama Black Sabbath. Ataca o quê? Cuidado, tá? Cuidado. Você que é crente, cuidado. Deus abençoe. Tá bom? Não tem cantina, mas pode ter um cafezinho ali, qualquer coisa.